Olá, minha gente do YouTube, uma boa tarde a todos. Queria mostrar meus cachorrinhos. Meu dá um cachorrinho e um gato. Eu não posso ter gato nem cachorro aqui, né? Daí tem a foto do gato e do cachorro. Então, gente, hoje eu vou gravar esse vídeo. Vai ser, eu vou contar um pedaço assim da minha história, da época que eu cheguei, desculpa, em Rosário do Ivaí. Daí eu vou contar, tá? Um pouco detalhado. Claro que eu vou esquecer muitas coisas, que já faz muitos anos já, né? Muitos anos. Foi em 1978. Eu cheguei na pequena cidade de Rosário do Ivaí, naquela época. Tomando um cafezinho da hora aqui para começar a história. Eu gosto muito de café, mas gosto de café feito na hora. Daí não é possível, né? Toda hora tá fazendo café, daí não tem jeito. Então, assim, gente, eu, eu conto muita história do Rosário do Ivaí. Eu já falei em outros vídeos. Eu ainda não tenho um alcance ainda legal naquela pequena cidade que eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço do Rosário do Ivaí. Eu sempre digo que ele está dentro de mim. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei assim. Falei, puxa, mas onde que eu vim parar? Eu estava em Faxinal na época. Eu estava trabalhando num posto lá na BR, lá na estrada, era do o posto, acho que era do Cleto, lá ó, naquela estrada que vai para Vaiporã, né? Quando eu consegui arrumar esse serviço foi através de um amigo meu em Faxinal. Eu tô aqui faz já um tempo já tentando lembrar dele, mas eu me parece que era um gerente da Canorpa, do entreposto de Faxinal. Se eu não tenho, me falha a minha memória, é Pavan, parece que é Pavão o nome dele. E esse cara me ajudou demais, sabe, para mim conseguir essa vaga na Canorpa, e era uma vaga de gerente do entreposto de Rosário do Ivaí, que estava, já tinha sido começado, já tinha sido aberto, ainda não estava naquela sede nova lá em cima, que foi construída, hoje nem sei como é que está mais, que a Canorpa veio a falir, né? Eu sei que nós ficamos na cidade mesmo, no escritório, e lá em cima já se recebia algumas coisas, sabe? Algumas pequenas coisas, quantidade, né? Porque não estava pronto ainda. Ainda estava se montando aquele silo, aquele maquinário todo lá, secador, aquelas passarelas. Então, nós ficamos na cidade mesmo. E eu vim trabalhar ali. Quando eu cheguei ali, já arrumei uma casa, aluguei uma casa. A casa, se não me engano, era do Celso Antônio Ribeiro, falecido Celso. Eu vim morar, né? E comecei a trabalhar ali. Então, quando eu cheguei, a Canorpa ali tinha 30 e, não sei, 30 e poucos pessoas que dizia cooperado, mas não estavam atuando, na verdade, né? Estava parado. Na verdade, daí eu vim com a promessa de, né, conversando com a diretoria Pucarana, de vir e levantar a Canorpa no Rosário.
ela estava começada, então eu continuaria aquele pequeno trabalho que tinha sido desenvolvido anteriormente. E eu cheguei, eu tinha sido, eu sempre fui assim um profissional meio pau para toda obra, né? Na verdade, não era bem a minha profissão mexer com essa parte assim de mexer com cooperativa, com gente. Eu trabalhei muito em sessão de peça, né? Foi uma das minhas profissões mais que eu usei na minha vida. Eu fui gerente de sessão de peça em duas empresas. Mas eu sempre daí comecei uma época a trabalhar com vender adubo, calcário, e tinha muito contato porque meu tio em Califórnia tinha uma loja veterinária e eu comecei a me interessar por loja veterinária. E assim eu segui minha vida, vim para Faxinal nessa mesma linha que eu daí foi aberta uma loja também que meu tio e mais um rapaz lá eram sócios, abriram e eu trabalhei nessa empresa também por algum tempo. Daí eu fiquei em Faxinal e eu já estava casado quando surgiu essa vaga, então, na cooperativa para lá, em Rosário. E eu fui encarar aquele desafio para mim, que era tudo novo para mim. E, e era novo para mim e era desafiador mesmo, né? Porque você conseguir agrupar cooperado não é fácil você chegar numa região onde o cooperativismo não era conhecido, né? E aquele tempo era até nos lugares maiores também tinha bastante muito assim, as pessoas não confiavam muito até. Então era difícil você chegar num lugar desse e do zero você pegar pequenos produtores, que a região de Rosário sempre foi de pequenos produtores, todo mundo lembra disso e sabe. Hoje mudou muito, né? E daí eu comecei, mas eu, por graça de Deus, e também um pouco de sorte, quando eu cheguei lá tinha um classificador que já estava trabalhando lá, da Canorpa. Ele era de Apucarana e veio trabalhar também lá. Pensa no cara bom. O cara era muito bom e muito cativava demais o povo. Ele era muito humilde, muito simples. Cara sério. Talvez muita gente que vê meu vídeo vai lembrar do nome dele, que era Ivo. Era Ivo. Não me lembro mais do sobrenome dele. Então eu posso dizer que aquele cara me ajudou muito ali. Porque ele já tinha aquele primeiro contato com algumas pessoas, cooperado, né? Que estava inscrito. Já eram. Mas não atuava. Não atuava. Que ali predominava o cerealista, né? Que tinha ali Delcio Arantes, Mailton, Dersim 250, Curoda e tantos outros. E descendo para Água Amarela e para Campinho do Sul também tinha mais um punhado de cerealistas. Então o povo vivia vendendo para cerealistas o que eles colhiam. E daí eu comecei a pensar como é que eu faço para arrumar cooperado na cooperativa. E eu tinha que mostrar a produção nesse setor aí. E quanto mais gente a gente agregasse à cooperativa, também eu também crescia junto com aquilo. Porque daí eu estava demonstrando que eu tinha capacidade para o cargo que eu estava sendo, que tinha sido me confiado. Então, daí quando surgiu a ideia, eu gostava muito de conversar com esse Ivo, e nós num dia que nós estávamos conversando
surgiu a ideia de nós começarmos a fazer pequenas reuniões naquelas águas, né? Na sulfurosa, na água amarela, na água da Canoa, na água da Balsa, Campineiro do Sul. E Rio Branco, o Rio Branco naquela época ainda pertencia para o município inteiro, né? Que era o Grandes Rio. E nós começamos reunião aqui, um dia aqui, marcava lá 3, 4 dias em outro lugar, e daí a gente foi conscientizando as pessoas até da necessidade deles se cooperarem. Porque a cooperativa é um meio de fortalecer o agricultor, né? Tanto que hoje nós vemos as cooperativas super grandes aí, né? Todo mundo participa de cooperativismo. Mas naquele tempo era complicado, o povo, porque tinha um capital inicial e a pessoa ficava muito com o pé atrás, sabe? De medo. E era. Não tinha que ser falar para a pessoa, falar, pô, não pode confiar, mas assim, a gente tinha que mostrar primeiro para eles o que era uma cooperativa, a confiança que eles poderiam ter, né, a garantia, que é um povo simples e engraçado que aquela época quando eu cheguei, aquele ano era um ano péssimo que estava para os agricultores. Eles estavam a pó de taque, como diz o ditado mais simples. Então nós fomos fazendo essas reuniões, fomos conquistando certas pessoas e aquilo foi crescendo, crescendo aquelas reuniões. Mais para frente eu vou contar dessas reuniões, até um outro detalhe dela. E daí a gente foi, eu principalmente, fiquei conhecendo o Rosário nos 4 cantos que onde pensar. E depois eu comecei a jogar bola também nessa região de Água Amarela e a gente visitava todos esses campinhos de futebol que existiam. Daí fiquei conhecendo muito mais ainda. Muito mais. E daí começou a acontecer de cada reunião dessa que a gente fazia, a gente sempre conquistava uma pessoa, ele se tornava um pequeno líder naquela água, sabe? Ali no pé de galinha, na água da canoa, em todos os lugares. Tinha aquele líder, sabe? Era natureza, era natural dele já de ser um líder daquela. E a gente tentava conquistar aquela, porque sabia que dali os compadres, as comadres daquela pessoa que era um líder ali ia acreditar também naquela. Ia depositar confiança no nosso trabalho. E eu posso citar um aqui que eu nunca esqueci dele, que é um grande amigo meu, até tem uma história muito boa para contar dele uma hora. Ele é do pé de galinha, o nome dele era Inácio. Inácio. Não sei se era Xavier, mas o Inácio, ele era muito conhecido no pé de galinha. E ali começou a cooperativa Canorpa do Rosário, na época que ela teve no seu auge. Quando ela, no início, o Inácio ele foi um guerreiro para Canorpa. Como também lá na Água da Balsa tinha aquele seu Antônio, não me lembro mais também, foi também. Na Água da canoa não, isso na Água da Canoa. Tinha o seu, meu Deus, que era um amigo nosso, uma pessoa do bem mesmo. Não vou me lembrar agora. Eu sempre lembro o nome dele, mas agora eu não vou me lembrar. Eu ando muito esquecido, gente, nossa. Então nós conseguimos, no auge nosso mesmo, eu consegui na cooperativa na época, nas reuniões que nós tínhamos, reunião de gerente, era praticamente semanalmente, né? Tinha que comparecer lá e mostrar o que estava acontecendo no entreposto, o que estava precisando. E a Canorpa resolveu, ela arrumou um dinheiro, não sei se de alguma forma ela arrumou e ela liberou para emprestar o pessoal, porque o pessoal estava quebrado, na verdade ali.
muitos sitiantes sem poder comprar. E com aquilo foi uma coisa boa, porque daí começou a vir pessoas, né? Porque ele queria o dinheiro emprestado e ali ele se fazia sócio também era um associado da Canorpa. Ele se tornava um associado. Então foi feito esse trabalho, foi uma coisa excelente mesmo que houve na época. Emprestou dinheiro para muita gente, até gente que não era da lavoura, nada. Eu me lembro aí, na época, eu na verdade facilitei para alguma dessas pessoas, porque tinha um sítio e queriam ser sócios, né? Não importa se o cara é um empresário e tem um sítio que é. Então, mas não era certo naquele momento, talvez, né? Mas eu sei que fez para todo mundo. E isso só foi o entreposto crescendo, crescendo, que chegou. Quando eu cheguei a sair do entreposto, ele tinha 730 e poucos cooperados, né? E o trabalho bom, e a gente começou, daí mudou lá para cima, na sede nova, teve várias reuniões. Eu sei que foi muito bom a saída minha para lá e, infelizmente, por um motivo particular, eu na Canorp eu tinha muita moral na Canorp, na época, como gerente. Eu tinha um cara mais forte do que eu, porque estava numa região muito boa mesmo, diferente, mas eu estava em segundo ou terceiro, que estava bem. Mas por um motivo particular eu sofri uma perseguição e me dispensaram assim sem me explicar por quê. Não teve motivo. Quando eu fui lá para no RH para acertar, eu quis saber qual o motivo que estavam me dispensando, já que eu tinha nome dentro da Canorpa, como gerente eu estava bem cotado. Nós éramos em 13 gerentes, eu não estava abaixo do 10º, não. E daí o cara falou, não, você quer saber alguma coisa? Nós não sabemos, nós somos funcionários aqui e veio essa. Mas você pode perguntar pro vice-presidente, que era o Brasil. Era lá, em Apucarana muita gente conhece o Brasil. José Brasil, parece. Era um professor também. Pensa no cara do mal. Eu falei, eu vou. Porque eu sempre estava em reuniões com ele. Fui lá e perguntei para ele. Ele sentado numa mesa, bem numa cadeira daquela de descanso, eu perguntei para ele. Falei para ele, professor Brasil, dá licença, vou entrar? Não, pode entrar. Eu queria saber do senhor. Eu chamei ele de professor porque ele era, todo mundo chamava ele, mas ele era o vice-presidente da cooperativa. Eu queria saber por que eu estou sendo dispensado. Eu desenvolvi um trabalho bom, ficou todo mundo contente, me elogiando, e agora eu estou sendo dispensado sem saber o motivo. Ele falou, ó, infelizmente você não faz parte mais do nosso quadro de funcionário e o seu direito está lá no RH, você pode ir lá acertar, está tudo lá. Não tenho que dar nenhuma satisfação. Simplesmente assim. Eu confesso para vocês que eu fiquei, eu fiquei possesso na hora. Me deu vontade de pular na garganta daquele homem. Eu falei, não, deixa pra lá. Isso aí, pensa o meu astral caiu lá embaixo na carcanhar. A decepção foi muito grande. Mas eu, antes disso um pouquinho, eu já notava que tinha alguma coisa diferente, algum movimento, porque antes um pouco de eu receber essa carta, desse aviso para mim ir acertar lá, eu recebi uma pessoa que veio de Apucarana, né, para lá, e começou a ficar trabalhando ali.
E sempre muito querendo se inteirar das coisas da cooperativa. Então, eu falei, pô, tem alguma coisa errada aí. Na verdade, era aquele cara que me substituiu. Para mim foi uma tristeza, talvez para muitas pessoas foi também. E, e as coisas só acontecem quando tem que acontecer mesmo, né? A vida seguiu. Foi daí quando eu resolvi ir para Água Amarela e fiquei lá. E daí eu estava tão acostumado no Rosário que eu não conseguia mais sair do Rosário. Eu gostava demais de lá, como gosto até hoje. E se eu pudesse voltar esses anos atrás aí, talvez eu voltaria com o maior gosto do mundo. Talvez não seria tão feliz porque meus amigos também, centenas de amigos meus saíram de lá também, como eu saí. Mas então para mim foi uma grande decepção mesmo que eu sofri. E depois, passado uns anos, eles me chamaram de volta para trabalhar na Canorp, mas lá na sede Apucarana. Porque eles sabiam da qualidade. E daí eu fui trabalhar o convite era para mim trabalhar no setor de, de compra, de compra da cooperativa. Cereais, era café, arroz, milho, feijão. Eu fiquei com arroz, feijão, milho. Era a minha seção. O outro cara que trabalhava no mesmo escritório mexia com outro tipo de produto agrícola, né? Mas imagine vocês que eu consegui ficar uma semana trabalhando lá, já recebi de novo outra demissão que ninguém nunca me explicou também, mas era a mesma perseguição que houve no passado, a mesma pessoa, eu sei quem foi, mas hoje não adianta eu falar mais. Tornaram a me dispensar de novo e eu estava começando a desenvolver o trabalho nota 10, mas como eu era sempre. Eu sempre achei que a Canorpa era roubada. Eu acho que eles desconfiavam disso. Porque eu fuçava, né, dentro lá, eu queria saber de tudo e sabia que tinha maracutaia, mas eu não tinha prova. Nada provava. Mas saber eu sabia, tanto que aconteceu o que aconteceu. Não foram muitos anos depois, bem pouco tempo, a Canorpa veio a pedir falência. Porque eu conhecia cada diretor dela, o presidente, o vice-presidente, e eu sabia como é que funcionava o esquema, como a gente vê hoje no Brasil e aí na nossa república, o que acontece em certos governos que a gente vê. Mas se você não tiver prova, você não tem como você denunciar uma pessoa. Se você não tiver prova, não denuncie, que você vai sair mal. E eu tornei a sair da cooperativa com 8 dias de serviço. 8 dias de serviço. Né? E estava indo, eu me sentia tão bem, eu estava animado, porque eu estava num posto grande, num lugar que falei, poxa, aqui eu vou me fazer, né? Uma hora eu posso virar um diretor, uma coisa ou outra aí. E cooperativa é assim, você cresce lá dentro também, desde que você tenha capacidade, tenha bastante criatividade, né, e desenvolvimento. E aquilo me decepcionou de novo, né, mais uma vez. Tanto que daí eu não quis mais, assim, falar, não vou mais trabalhar de empregado. Eu vou mexer por conta minha mesmo e fui para Água Amarela e comecei a comprar cereais lá de pouquinho e fui, tive altos e baixos, tive bem, tive mal, tive bem, tive mal. No fim eu saí de lá mal. Mas eu consegui ir sempre patinando no seco, mas indo, né? Então, mas foi muito bom, eu ganhei muita experiência na minha vida. E a metade da história mesmo da minha chegada eu não contei nesse vídeo aqui, não deu tempo. Eu devo voltar a contar ainda logo, próximo aí. Vou intercalando vídeo do Rosário aqui do Reserva
de Califórnia, de Apucarana, onde eu morei, e relembrando as histórias e o que se passou na vida da gente. Eu espero que as pessoas que não são inscritas no meu canal que se inscrevam, acione o sininho para receber as notificações. Pode comentar, compartilhar também, é importante. E não esqueça de deixar o joinha. Tá bom? Mas eu volto no próximo vídeo contando uma história bacana desse Inácio que eu falei para vocês que morava no pé de galinha. É outra história, porque cada reunião dessa que eu fiz no Rosário, essas reuniões elas são tão marcantes que depois que eu saí da Canorpa, tudo, essas mesmas reuniões começou a acontecer com políticos daí, fazendo aqueles tipos de reunião que começamos a nós introduzimos, sabe, assim, para vocês poder se comunicar com aquele pessoal, porque era difícil naquele tempo. Você vê uma pessoa lá da Água da Canoa, por exemplo, ir no Rosário, numa reunião da cooperativa. Então nós íamos lá, naquele lugar lá, na casa daquela determinada pessoa, e daí ali, todo mundo tinha sítio aqui ali pertinho, e todo mundo vinha. E daí começaram os políticos também a fazer as mesmas reuniões. Então essas reuniões que houve nesses lugares foi introduzido por mim e pelo Ivo, que era o classificador meu da Canorpa. Infelizmente ele foi embora também para Apucarana de novo, eu nem sei mais, eu perdi o contato com ele. Gostaria muito de ter contato com ele, mas não tenho mais. Mas tem muita história ainda da Canorpa para me contar para vocês, tá? Tá bom? Forte abraço, beijo no coração de todos. Hoje esse vídeo ficou mais ou menos, né? Mas tá bom.